É bom saber que você escolheu vir adorar a Deus conosco. É um privilégio recebê-los. E, de novo, nós queremos que vocês sejam abençoados, grandemente abençoados. E você que está online, também desejamos as bênçãos do Senhor para você, sua família e a todos que estão aí ao seu lado. Que este sábado seja um sábado abençoado e que realmente nós possamos receber a presença de Deus na nossa vida. Nosso culto hoje tem como oradora, pregadora, a irmã Sônia Rigoli Santos. Ela atuou em várias áreas do seu ministério, como diretora do Ministério da Mulher, dos adolescentes, das crianças. Ela tem um mestrado em teologia, uma pessoa muito amável, muito dedicada à causa do Senhor e com grande conhecimento, inclusive com 3 livros escritos, e é um privilégio recebê-la como oradora nossa hoje. É grande amiga nossa, mãe da Carla, né? Uma boa sogra. O Carlinho também, né? E nós estamos, Carlinho é filho, e nós estamos felizes com a sua presença, irmã, tá bem? Que Deus possa abençoar grandemente. Tem alguém aqui pela primeira vez? Hoje vai ser bem rapidinho, porque já estamos assim um pouco avançados, mas desse lado aqui, quem está pela primeira vez? Aqui temos alguém pela primeira vez. Enquanto eu vou chegando, há poucas semanas atrás, o Júnior esteve aqui e trouxe um agregado. Depois eu quero conhecer o restante da família. Tudo bem? Conte para mim quem é você. Meu nome é Olga, eu sou do Brasil, né? Sou de Palmas, Tocantins, e estou aqui pela primeira vez. Está passeando? Passeando. Olga, que Deus abençoe você, que seja muito feliz aqui. E se algum dia morar aqui, aqui é um bom lugar para adorar a Deus. Tá bom? Tem que aproveitar, né, mano? Ok. Falando no agregado do Júnior, eu estou vendo que ele está aqui acompanhado. Hoje está até sorrindo mais. Da outra vez ele ficou muito calado. Por que você está sorrindo hoje, Duncan? Hoje é sábado. Não é só isso, não. Conta a história direito. Saí de Michigan e agora aqui está sendo a nossa nova morada. Sério? Olha, gente, escutou o que ele falou com autoridade? Aqui é a nossa morada. Mas namorada também não entendi bem. Namorada também. Trouxe namorada, esposa, companheira, meus 2 filhos. Miguel, 11 meses, vai fazer 1 ano no próximo mês. O Davi, de 5 anos. O Davi é um cara bom. Minha esposa, Daniela, né? Daniela. Duncan, que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém pela primeira vez? Lá do outro lado. Tem que correr lá, né? Vamos ver quem está aqui pela primeira vez. E, com certeza, sempre é um privilégio. Aqui atrás tem alguém. Josi, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Essa é a Richelle, ela veio de Boston e se mudou para Maryland agora. E ela veio pela primeira vez, acho que pela primeira vez, numa igreja adventista. Richelle, que você se sinta bem e tudo corra bem na sua estadia aqui, tá? Deus abençoe vocês. Valeu. Me levantaram a mão em mais algum lugar aí. Aqui, então, com licença, me ajude. Ok, eu sou Tânia de Deerfield, Flórida, meu esposo e uma amiga com o filho dela, tudo da Flórida. Irmão, o pessoal da Flórida, quando vem aqui, tem que ficar, viu? Porque é um problema, às vezes pode causar um impacto para alguém querer ir para lá. E aí é perigoso aqui, viu, irmão? Mas vamos, então, cumprimentar uns aos outros? Olha, dá um sorriso, um aperto de mão, sejam bem-vindos e que Deus possa abençoá-los ricamente nesses momentos de adoração. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, o som de Jesus, e agora eu sinto satisfação.
Feliz sábado a todos. Depois desse momento gostoso de celebração, gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, para que a gente possa começar louvando nosso Deus, o hino santo lugar. Oremos. Querido Pai, nós te somos extremamente gratos pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado para louvar o teu santo nome. Queremos te pedir agora, Pai, que tu venhas se fazer presente neste local e especialmente que tu envies o teu Santo Espírito para traduzir as palavras do pregador, da pregadora esta manhã, e que também tu possa derramar o teu Santo Espírito sobre ela para que a sua mensagem seja inspirada. Em teu santo nome, nós te pedimos essas coisas e desde já te agradecemos. Amém. Ao longo das nossas vidas, Deus tem feito muitos milagres, principalmente na minha. E com certeza esses milagres são constantemente feitos sem ao nosso conhecimento. Pelo fato que estamos vivos hoje já é um milagre. E esse amor incondicional de Jesus, de Deus, é algo que faz a gente acreditar e ter vontade de viver. Esse louvor é muito especial para mim, porque Deus tem feito muitos milagres. Espero que Deus possa abençoar a você e a mim nesta manhã. Amém. Nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou e me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como eu sou, que me aceita como estou, que
se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como eu sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, me garantiu a vida eterna. Ergo a minha voz a Cristo Redentor. Por isso ergo a minha voz a Cristo Redentor. Amém. Dízimos e ofertas. Tiraram dessa vez do Richard, né? Não está na mão de vocês esse sábado, dízimos e ofertas, né? Alguns dias atrás, e não só alguns dias atrás, mas nos últimos tempos vem acontecendo muitas coisas ruins, muitos desastres naturais, e uma série de outras coisas que vem afetando a humanidade, e a tendência é só piorar. Além do pastor Tim, outros pastores estiveram presentes em Moçambique. E a gente recebeu algumas notícias pelos sites oficiais da igreja, e até de pessoas da universidade lá, contando um pouco como que foi isso. E por que eu estou falando isso em dízimos e ofertas? Quem já teve a oportunidade de visitar algum local, fazer alguma viagem missionária, visitar algum local que passou por um desastre natural, consegue entender um pouco do sofrimento humano. E a missão da nossa igreja, utilizando dízimos e ofertas, é para ajudar isso. A manter a obra das pessoas que trabalham por tempo completo para a igreja, também para o mantenimento de uma igreja local como essa, e também para manter e ajudar essas pessoas a nível mundial.
O que aconteceu, para quem não sabe, em Moçambique, aconteceu um ciclone e pegaram muitas pessoas desprevenidas. Vários morreram, mas Deus também salvou vários. E o pedido que eu tenho hoje para vocês é de vocês pensarem. Que às vezes a gente põe o material, aquela nossa vida monótona, ou a gente cai na rotina do trabalho e a gente esquece. A gente vê gente pedindo no farol e a gente vê tanto isso que isso anestesia a gente. A gente vê tanto no jornal as coisas acontecendo, isso anestesia, a gente para de se preocupar com o nosso próximo. Mas lembre, Deus tem um plano. Essa terra, tudo aqui é passageiro. Tudo que você adquirir nessa terra é passageiro. Suas casas, carros, sua conta bancária, tudo. E depois Deus vai perguntar, o que você fez com os recursos que eu coloquei disponíveis para você? Então, eu queria que você pensasse em todo esse aspecto para a gente poder ajudar cada vez mais o nosso próximo, que o maior beneficiado não é quem recebe, é quem dá. Eu queria nesse momento chamar o pastor para fazer oração e um agradecimento também, né? O Diego mencionou o pastor Tim. Queria convidar o casal para vir aqui e incluí-los nesta oração. Só quem passa por experiências desse tipo é que pode ter o sentimento que ele tem. A Mali teve um outro tipo de sentimento. Imagine vocês, ele vai ter a oportunidade de contar mais detalhes em outro momento, mas imagine vocês, pastor Tim, no seu quarto no hotel, vai para o banheiro, em vez de deitar no colchão, deita na banheira, do lado da banheira com o colchão por cima dele e protegido debaixo de uma cadeira de ferro, de metal, debaixo da cadeira, lá no chão, escutando os ruídos do vento, uma tempestade incrível. E assim a noite passou. Mas graças a Deus ele está aqui. Pastor, outros detalhes você vai contar para nós, tá? Vamos orar. Deus nosso Pai, é com o coração cheio de gratidão, nós nos aproximamos de Ti para te agradecer, porque o pastor Tim está aqui conosco. Seus colegas também estiveram salvos. Foram momentos difíceis, para nós aqui também preocupados, familiares, mas te louvamos, porque a tua igreja aceitou a missão que Jesus desafiou e colocou em suas mãos. E por isso, ó Deus, ao devolvermos nossos dízimos, oferecermos nossas ofertas, nós estamos enriquecendo o teu reino aqui na terra, para que ao Jesus voltar, nós não tenhamos que passar ou enfrentar situações desse tipo. Mantenha os nossos obreiros, nossos missionários, e mantenha no nosso coração o desejo de sermos fiéis, voluntários e generosos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Welcome.
Só ouviu um. Amém? Faz a nossa vida um vaso novo. Feliz sábado, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu não vou ficar aqui em cima, não, tá? Tem gente que acha que eu tenho mania de superioridade. Não é, não. Isso é culpa do meu pai. Conversa com ele. Eu vou sentar lá daqui a pouco. Mas, antes de nós começarmos a entoar os hinos que nós preparamos para essa manhã, e claro que a gente quer que vocês cantem junto conosco, não queremos cantar sozinhos, gostaria que você curvasse a sua fronte para nós falarmos com Deus mais uma vez. Poderoso Deus, nosso eterno Pai, nesta manhã de sábado, onde o dia está tão lindo lá fora, o sol brilha, está mais quente do que estava nos últimos meses, dá vontade de fazer outras coisas, mas nós estamos nessa manhã aqui na tua casa. Nós estamos aqui para buscar a tua face, louvar o teu nome, exaltar a tua glória que está presente e se faz presente neste templo, Pai. Mas, mais do que isso, nós queremos te pedir que Ele se faça presente no nosso coração, no nosso ser. Ao entoarmos louvores ao teu nome, Senhor, agora, ao ouvirmos a tua palavra na sequência, que possamos receber o Espírito Santo, para que Ele nos dê sabedoria para entender, nos dê gratidão para expressar o nosso louvor a Ti, e que possamos assim ser transformados, Senhor. Em Teu nome é que nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Primeiro música que nós vamos cantar, é um hino, sim, por que não? Grande Deus, adoradores, perdoar, porque eu meio sem retorno nesse canto aqui, eu não sei se eu vou ouvir todo mundo direitinho, então se eu errar alguma coisa, vocês já me desculpem desde já. Vamos lá? 1, 2, 3. Todos juntos? Em tua presença quero estar, no reto quero me entregar, dar graças e cantar. Quero estar, lá quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar, pois o Senhor é nosso Criador, nas tuas mãos está a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva. Rei dos reis.
Amém. Povo de Deus. God is good. All the time. That's good. Amém. O pastor Barroso estava falando para a professora Sônia, né? Que ela fez e tal. Mas ele esqueceu de falar uma coisa. Ela foi minha professora. Então, no currículo também. E uma coisa eu nunca esqueci, professora. Uma vez, na aula ela dava aula de religião lá no IASP, nessa época. E você falou que uma das músicas que você mais gostava, eu nunca esqueci, aquela do pastor Fernando Iglesias. Quero ver você livre, livre outra vez. Eu nunca esqueci dessa. As coisas que marcam na nossa vida. Coisas boas. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Você ler junto comigo. O Salmo 63. A gente não vai ler ele inteiro, não. Queria ler só os primeiros 5 versos. Todo mundo achou? Salmo 63, a partir do verso 1 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no Teu santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Não sei se a sua Bíblia dá essa informação, mas sabe quando que Davi fala isso? Sabe quando que ele fala isso? Sabe? Ele está num deserto, fugindo, provavelmente com fome. Ele está com todos os motivos do mundo para poder desanimar. Você viu o que ele fala? Teu amor é melhor do que a vida. Olha, eu não sei o que passa na sua vida nesse momento. Talvez você sinta que você está num deserto. Talvez não um físico, obviamente. Mas aquele deserto de falta de amor, falta de trabalho, falta de esperança até. O que a palavra de Deus nos ensina é que mesmo que nós estivermos atravessando desertos como esse, se nós confiarmos na mão de Deus, Ele vai nos levar através desse deserto. Ele vai nos dar água se precisar, assim como Ele fez com a mulher naquele poço. Mas não aquela água que sacia a sua sede física, mas a água que sacia a sede espiritual. E esse hino fala sobre isso. Eu gostaria que você cantasse com a gente. Só em Ti. Porque Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão enquanto eu viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti. Só a igreja agora. Só em Ti. A minha alma se fartará só em Amém. Mulheres.
de pé, por favor. É preciso olhar nos pés para que o milagre aconteça. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça. Esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo. Jesus descer para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Você precisa crer. Só as mulheres. Sempre é impossível, mas chegar-se a Deus. Pela fé os teus céus irão voar, terra firme no meio do mar. O mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Por que não crer? Esse Deus que pode tudo. Amém. Conforme vocês sabem, nós tivemos o privilégio de estar alguns dias na área onde o povo de Israel, depois de ter saído do Egito, ficou ali peregrinando por 40 anos. E eu confesso que é a segunda vez que fomos nessa região
Mas me impressiona ver tanta pedra, tanta rocha, deserto tão grande, e mesmo assim saber que Deus cuidou com tanto carinho de um povo que lamentava, que reclamava e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um pequeno vídeo para mostrar para vocês sobre esse cuidado que Deus tem por nós de manter e de nos prover o necessário. Vejam. Agora, o Salmo 23 faz muito mais sentido para qualquer pessoa que venha a um lugar desse. Olha, parece que a imagem está trocada, virada. O deserto, as rochas que estão ao nosso redor. Algo impressionante. E de repente, você encontra isso aqui. Dá para imaginar? Vocês perceberam que tudo ao redor é rocha? Pedra enorme, rochas enormes. Mas ali naquele lugar, está arrojando, como se diz? Jorrando essa água cristalina, fresquinha, limpinha, maravilhosa. E de novo, são tantas pedras que poucos passos depois você já não vê mais a água. Desapareceu. Parece que está tudo seco de novo. Deus, Ele tem esse interesse e carinho por todos nós. Eu não sei que tipo de deserto você está enfrentando. O povo enfrentou um deserto realmente terrível. Mas Deus estava lá com eles. Deus está com você. Nesta manhã, como gratidão ou como um pedido, gostaria de convidá-los para vir à frente e expressar essa confiança, esse carinho por esse Deus que cuida de cada um de nós. Pai, eu venho a ti para pedir a tua paz. Pai, quero dizer que teu amor me satisfaz. Podemos chegar um pouco mais. Assim como Deus levou aquele povo a Canaã, mesmo demorando um pouco, por causa da sua falta de fé, naquele dia, Deus continua amando o seu povo e levou a Canaã. Deus continua amando você hoje. O escritor do Apocalipse afirma: Deus vai te levar a essa terra, a essa cidade, nova. Como eu quero dizer, esse deserto vai acabar. Você vai poder viver a presença do Senhor, onde vai haver fartura de alimento. Quero sentir quero sentir tua Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela provisão que foi dada ao teu povo no deserto, depois que saíram do Egito. Nós te louvamos porque hoje, sendo o mesmo Deus, tu também provê para nós aquilo que é necessário para
nossa manutenção. Permaneça, Senhor, em nós. Ajuda-nos a permanecermos em Ti. Ajuda o Senhor a ter a nossa fé, a nossa confiança de forma sólida, para que breve possamos usufruir os benefícios de morar contigo na nova Canaã. As dificuldades que nós trouxemos hoje em nosso coração, tu possas colocar a tua mão, que opera milagres hoje, para nos curar das enfermidades espirituais e das enfermidades físicas. Aqueles que nós estamos lembrando que não estão aqui, que um dia estiveram, que a tua misericórdia continue alcançando e que o Espírito Santo continue batendo nesses corações. Abençoa a tua filha, a irmã Sônia, que vai apresentar a tua palavra agora. E que nossos corações todos sejam abençoados. Louvamos pela juventude que temos aqui, pela disposição, pelo envolvimento, como foi no sábado passado. Isso, Senhor, nos alegra e acreditamos também que faz o céu regozijar. Por isso, ó Deus, toma conta de cada uma desses jovens. E de todos que aqui estamos, nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos. É muito bom estarmos na casa de Deus, não é verdade? É mais uma certeza de que Deus cuida de nós e fala ao nosso coração. O pastor falou sobre a passagem do povo de Israel pelo deserto, mas nessa manhã, eu gostaria que colocassem para mim aí os slides. Eu quero começar antes de caminhar pelo deserto. Pode pôr para mim, por favor? O povo de Israel desceu ao Egito nos dias de Jacó. Nós sabemos a história. Estava havendo uma grande fome e os filhos de Jacó desceram para comprar mantimento. E José deu-se a conhecer aos seus irmãos e convidou-os para viverem no Egito para que eles não perecessem de fome. Ali, eles deveriam passar algum tempo, mas o tempo passou e eles ficaram como prisioneiros, como escravos dos egípcios durante 400 anos. Pegou. O povo, os hebreus, quando eles chegaram no Egito, eles foram morar numa terra especial, oferecida para eles. Eles não venderam seu gado, eles não tinham vendido suas propriedades, porque nem pertencia a eles quando chegaram, e nem venderam-se a si mesmos. Apesar disso, durante este período em que eles lá estiveram, eles começaram a ser tratados como se eles fossem pessoas compradas pelo faraó, pelo governo do Egito. E por isso que eles começaram a ser tratados como escravos. Nós conhecemos a história e sabemos que o faraó começou um programa para aniquilamento da nação. Primeiro mandando matar todas as crianças e usando para isso as parteiras egípcias. Mas elas eram fiéis a Deus e elas não
atentaram contra a vida das crianças. Então foi dada uma ordem que qualquer egípcio que encontrasse um bebê que fosse menino, um bebê do sexo masculino, esse bebê deveria ser exterminado. E eu fico imaginando como eles deviam ansiar por Canaã. Eu não sei se essa é uma boa imagem, mas foi a que eu achei mais bonita, assim. Porque Canaã significava terra que mana leite e mel. Um lugar aprazível, um lugar frutífero, um lugar que representava riqueza e representava paz, e um lugar onde eles sentiriam a presença de Deus na vida deles. Mas demorou 400 anos para Deus suscitar um libertador. E é por isso que nós vemos na história de Moisés uma luta, porque o inimigo sabia que chegara o tempo da libertação. Então, uma luta para destruir este menino. E como Deus precisou intervir para que a criança pudesse crescer, e como que Deus precisou trabalhar com Moisés para que ele pudesse se tornar um libertador. Quando nós chegamos, aliás, quando Moisés chegou no Egito, depois de ter passado um tempo, 40 anos fora, começou uma luta entre o faraó e Deus, porque ele estava lutando contra os representantes de Deus. Era uma luta entre Deus e os deuses do Egito. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 5 do livro de Êxodo, para lermos o verso inteiro. Eu pus só uma parte aí no PowerPoint. Então, diz assim, Êxodo, capítulo 5, verso 2. Moisés, no verso 1, pede que Faraó permita que o povo deixe o Egito para sacrificar ao Senhor, numa festa no deserto. E no verso 2, o faraó responde: quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E quando nós lemos isso, nós pensamos assim, é verdade, Faraó não conhecia o Deus do povo de Deus, o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava tanto tempo no Egito e os costumes, o estilo de vida, tudo ali conspirava para que eles pudessem ser fiéis representantes de Deus. Por isso, não somente Faraó não conhecia o Senhor, mas inclusive o seu próprio povo. E inclusive Moisés não conhecia bem o Deus verdadeiro. E agora eu vou fazer igual o Bruno fez sábado passado, quando a gente chega depois dos 20 anos, né, a gente precisa usar o óculos. Os egípcios, eles exultavam ao dizer que os seus deuses tinham-nos preparado, tinham-nos prosperado, dando-lhes alimento, vestuário e grandes riquezas, e que os seus deuses também tinham dado os israelitas em suas mãos para servi-los, e que tinham poder para os oprimir e destruir, a fim de que não fossem um povo. Então, essa era a ideia do povo egípcio, porque naquela época as pessoas queriam assim, se o meu exército é maior que o seu, se o meu exército conseguiu conquistar vocês, então os meus deuses, que estão cuidando do meu exército, são maiores do que os seus. E, por outro lado, os hebreus, eles reclamavam que, se Deus estivesse acima de todos os deuses, não os deixaria como escravos numa nação idólatra. Então, ninguém tinha uma visão correta de quem era Deus. E agora, era preciso que Deus respondesse tanto aos egípcios, quanto aos israelitas, quem ele era. E a primeira coisa que Deus fez foi enviar algumas pragas. Acho que toda vez eu aperto 2 vezes, né? Vamos lá, vamos ver se consigo voltar. Enviar algumas pragas. Para quê? As pragas serviriam para que tanto o povo de Israel quanto os egípcios soubessem quem era Deus, o Deus soberano, o Deus que estava acima de todas as coisas. E na primeira praga, nós conhecemos todas, e se você quiser acompanhar a ordem delas, elas começam a partir do capítulo 7 do livro do Êxodo, foi água em sangue. Todas as manhãs, o faraó ia diariamente ali até o rio Nilo, que é o responsável até hoje por
levar fertilidade às terras, não é? E ele ia até ali render adoração, render devoções. E eu fiquei imaginando se não seria alguma coisa como fazem lá no Brasil, festa de Iemanjá, porque para eles o Egito, aliás, o Nilo, ele era como se fosse um dos deuses, já que ele providenciava vida, alimento e fertilidade e tudo mais. E então Deus ataca esse primeiro objeto de culto, enviando essa praga. Bom, mas nós sabemos que os magos conseguiram fazer alguma coisa semelhante, e aí as pessoas ficaram em dúvida, qual Deus realmente é o verdadeiro? Então Deus enviou a segunda praga, e a segunda praga, se puder pôr de novo para mim, são as rãs. Interessante observar que as rãs também eram animais sagrados para os egípcios. E se você estudar um pouquinho sobre eles, você verá que uma rã, chamada Eca, era adorada por eles. E agora, quando as rãs invadem as casas, como é que eles vão expulsar, como é que eles vão matar esses animais, sendo que são objetos de adoração? É por isso que você pode imaginar a confusão, e eu penso se entrasse uma rã na minha casa, a confusão que isso traria, né? E elas estão em cima da cama, e elas estão em cima da mesa, e elas estão no meio das massas, diz a Bíblia, entre as panelas, mas os egípcios sofrem sem poder fazer nada, impotentes. Bom, a praga é retirada, e para mostrar para os magos que conseguiram fazer a mesma coisa, aparentemente, né? Deus não tira a praga, somente morrem as rãs. E agora aqueles montões de rãs, em várias partes, e aquilo entrando em estado de putrefação, todo o ar agora se torna irrespirável, para que eles pudessem perceber que havia uma diferença entre o que Deus estava fazendo e o que os magos estavam fazendo. Então vem a terceira praga, e a terceira praga é a praga de piolhos, e os piolhos alcançam toda a nação. E eu quero lembrar vocês que o povo de Israel também teve água em sangue. O povo de Israel que vivia no Egito também sofreu com as rãs e também sofreu com os piolhos. Só que agora, os piolhos, essa praga, os magos não conseguiram replicar, não conseguiram fazer alguma coisa semelhante. Então, agora eles disseram, olha, isso aí tem o dedo de Deus. Os magos foram os primeiros a reconhecer que tinha que ser alguma coisa vinda de Deus. Bom, a próxima praga foi a praga das moscas. É a quarta praga, e já estamos no capítulo 8. Mas essa praga, agora Deus começa a fazer uma distinção. Ela não alcançou os hebreus. Então, o Egito foi dividido. Daí em diante, todas as pragas cairiam somente do lado dos egípcios, mas não do lado do povo de Deus. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, somente você não será atingido. Nós conhecemos esse verso, e eles vivenciaram isso cada dia. As moscas eram grandes e venenosas, e as picadas delas, extremamente dolorosas. Mas não havia nada que o povo de Israel, que o povo egípcio pudesse fazer. E por isso, Faraó resolveu, pode ir, mas não vão muito longe. Logo ele mudou de ideia. Então precisou de mais uma praga, a quinta praga agora. E a quinta praga era a peste nos animais. Você pode imaginar os animais egípcios morrendo? Os do povo de Israel estavam sãos. O fato é que os egípcios, eles adoravam vários desses animais. Quando José falou para os seus irmãos, quando vocês chegarem lá na frente de Faraó, José, vocês peçam a terra de Gósen, uma terra mais distante, que não fica no meio do povo, porque a nossa forma de adorar a Deus é abominação para eles. É por isso que, aparentemente, quando Moisés pedia, nós precisamos de 3 dias de caminhada no deserto para adorar, ele estava fazendo alguma coisa politicamente correta, porque os egípcios não aceitariam o tipo de adoração do povo de Deus. O que o povo de Israel sacrificava? Ovelhas e algumas vezes também bezerros, mas os egípcios, eles adoravam o boi Apis, eles adoravam a vaca Ator e também o carneiro Quimu e Amon. Daí que, se algum desses animais fossem mortos, ainda que de maneira acidental, uma ovelha, uma vaca ou um boi, era o suficiente para que a pessoa tivesse decretado sobre ela a pena de morte. E agora, de repente, esses animais sagrados e todos os demais
tipos de gado começam a morrer. Não tinha como não perceber que era a mão de Deus. Mesmo assim, a gente sabe que o coração do faraó se endurece e agora precisa vir mais uma praga, a sexta, úlceras. E essas úlceras eram dolorosas e repugnantes. E elas também aparecem nos magos. A Bíblia diz de tal maneira que os magos não conseguiam ficar na presença de Faraó. E o povo começa a perceber que se os magos estão sofrendo também, então a religião deles ou a intercessão deles não é suficiente. Então esse Deus é muito maior do que os magos ou do que os deuses que eles representam. Mesmo assim, o coração de Faraó se endurece e é necessário uma sétima praga. E agora é chuva de pedras. A Bíblia afirma que as pessoas foram avisadas da chuva de pedras. Era uma chuva com trovão, saraiva e fogo. E aqueles egípcios que já estavam começando a acreditar na grandeza do Deus de Israel, esses tiraram seus servos e seus escravos e colocaram-nos em segurança, tiraram do pasto. Mas aqueles que não acreditavam ainda sofreram as consequências. E agora os oficiais dizem para o faraó, o Egito está totalmente destruído. Permita que esse povo saia, o que mais vai acontecer conosco? É quando ele diz, então vão, no capítulo 9, verso 28. Vão, mas daqui a pouco ele pergunta, mas quem vai? E ele diz, todos. Não, as crianças não vão. E por causa dessa discussão, vem mais uma praga, a oitava, gafanhotos. E os gafanhotos comem aquilo que sobrou da chuva de pedras. O Egito realmente estava destruído. Não haveria alimento. As pessoas passariam necessidade. Mas o faraó continuava com o coração endurecido. É necessária mais uma praga. E agora é das trevas. As trevas eram tão densas que a respiração se tornava difícil. E é interessante porque o sol e a lua precisavam estar em certa conjuntura para que houvesse um eclipse. Então, estava faltando a lua, estava faltando o sol e a lua eram adorados pelos egípcios. De lá que vem maquiagem, né? Maquiagem para enganar, maquiar, fingir e tal. Qual era o objetivo? Eles pintavam os olhos para evitar, assim imaginavam eles, que os raios solares viessem direto sobre seus olhos enquanto eles adoravam o sol. Enfim, mas mesmo colocando Deus a mão sobre os astros do céu, algo que ninguém teria jamais condições de alcançar, ainda o coração de Faraó continua duro. E agora é necessária a última praga. Essa realmente faria com que o povo pudesse sair. Nós sabemos que o povo de Israel foi avisado, os filhos dos hebreus, nenhum deles faleceu, porque os pais pintaram de sangue a porta das casas, mas em todas as casas dos egípcios houve morte. Essa história, ela se parece muito com a história que nós vivemos hoje. Nós também vivemos no Egito, e nós vivemos no Egito porque o estilo de vida que acontece ao nosso redor é muito semelhante ao que acontecia nos dias deles. Por isso, como eles, nós também estamos esperando por Canaã. Eles esperaram 400 anos. Quanto tempo nós já estamos esperando pela vinda de Jesus? Comentando sobre esse tempo, diz Ellen White, que eles afligiam-se, os fiéis, por ver os seus filhos testemunhando diariamente as abominações do povo idólatra que os cercava, e mesmo tomando parte nelas, curvando-se às divindades egípcias, feitas de madeira, de pedra, e oferecendo sacrifícios a estes objetos insensíveis. O que estava acontecendo? Os pais estavam se sentindo impotentes para ajudar os seus filhos, os seus jovens. Os adultos não estavam conseguindo se livrar da influência corruptora que circundava. Eles começaram a se acostumar com o estilo de vida dos egípcios. E a gente vê muito disso enquanto eles estão indo para Canaã, depois, durante os 40 anos no deserto. Sabe, hoje nós estamos passando por uma situação semelhante e existem muitas pessoas que estão preocupadas, porque hoje nós estamos aprendendo muito daquilo que o mundo tem para oferecer. E muitas vezes, ao isso acontecer, ou diante dessa situação, nós acabamos encolhendo a nossa religião. Existe um grupo
aqui nos Estados Unidos, Barna Group, que são interdenominacionais, e eles fazem pesquisas nas igrejas para ver como anda o cristianismo. E agora eu gostaria que eles passassem um vídeo desse grupo, mostrando uma realidade de como vivemos hoje. Eu só vou pedir para o pessoal do som por baixo, porque ele é muito alto, tá? O som. E não vai falar. O relógio indica que o tempo está acabando. Que nós estamos vivendo nos últimos dias da Terra, da história da Terra.
要让我们迷失อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Não vamos comer corel. You're losing us. Вы нам допоможете? Папа, мама, 우리 이름 먹으면 안 돼. Y теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Дай Боже, Luísa. Interessante, o que nós já dissemos anteriormente, pode pôr de volta o PowerPoint, por favor, que no caso de Moisés, o inimigo sabia que tinha chegado o tempo do libertador, por isso ele fez muitas coisas para tentar impedir que Moisés, ou que o libertador viesse a nascer e pudesse trabalhar e agir conforme o plano de Deus. Moisés precisou de 40 anos no deserto para descobrir qual era o plano de Deus. E hoje, no nosso mundo, a gente percebe que é tempo das crianças serem as pregadoras, os jovens vão ter sonhos, vão ter visões, e o inimigo sabe disso. Então, o que ele tem feito? Ele tem procurado destruir a geração que vive hoje. E isso começa dentro dos lares. Eu não sei aqui, mas no Brasil a gente tem livro paradidático nas escolas públicas em que Deus é zombado, é ridicularizado. Fala que Deus é só uma ideia, é um pedido de socorro, é uma criança pequena que tem medo de descer a terra e vir brincar com as crianças, que o diabo venceu porque ele é amigo e ele vem brincar comigo. Então, coisas assim estão fazendo com que as crianças não tenham respeito, não tenham amor para com Deus. Depois que surgiu essa série, mas depois vieram muitas outras, o que tem acontecido? A busca pelo sobrenatural cresceu. As pessoas andam procurando mais e tentando descobrir como penetrar no mundo sobrenatural. Contato com o sobrenatural. Ficção, mitologia, filmes e séries sobre extraterrestres, mundo paralelo e tantas outras coisas mais. Não estou conseguindo passar. Os romances, essas coisas todas estão envolvendo os jovens, as crianças, até os adultos, fazendo com que essas pessoas tenham mais interesse em coisas que os magos de hoje estão mostrando do que aquilo que Deus tem para mostrar, através dos seus servos, dos seus profetas, através daqueles
que são chamados por Deus para tirar-nos dessa terra e levar-nos para Canaã. O fascínio também pela violência, pelo mundo paralelo, sobrenatural, tudo isso conforme nós já falamos. Os jovens de hoje e as crianças de hoje estão recebendo uma verdadeira doutrinação por parte do mal. Eles sabem que tem pouco tempo. Aqui, nos Estados Unidos, é bem forte o Halloween. No Brasil, não temos muito disso, mas já está acontecendo bastante. Já tem caminhada, parada em São Paulo para comemoração dessa data. E sabe o que diz Ellen White sobre isso? Muitos que se deixam levar por essas brincadeiras, simplesmente para satisfazer a curiosidade, ficariam horrorizados ao pensamento de se entregar ao domínio dos espíritos. Aventuram-se, porém, a entrar em terreno proibido e o destruidor exerce todo o seu poder sobre eles contra a vontade. Uma vez induzidos a submeter sua mente à direção dele, serão mantidos em cativeiro. É interessante a gente pensar nisso, porque nós estamos estudando no livro do Apocalipse que nos últimos dias o inimigo vai fazer muitos sinais e milagres. E muitos desses sinais e milagres serão acreditados como sendo de Deus, e as pessoas vão se encantar, porque elas estão acostumadas a ouvir a voz de quem é que vai estar fazendo os milagres. E também, aí no livro O Grande Conflito, conta que nos últimos dias os próprios familiares vão aparecer, familiares que já morreram, parentes e amigos, vão aparecer, vão ser personificados pelos demônios e vão conversar com as pessoas. É por isso que hoje nós temos que estar bem distante desse tipo de coisa. Nós não podemos permitir que o inimigo fale na nossa mente. Hoje, vivemos no Egito porque hoje está começando a ficar moda zombar, ridicularizar a religião, e até mesmo pessoas que se dizem cristãs já têm dúvidas sobre a criação. Né? As pessoas hoje acham que é fora de moda, é uma mente muito fechada, anticientífica, não crer na evolução. E Deus assim vai sendo descartado, e Deus vai sendo diminuído, porque como que Deus fala e as coisas aparecem? Então começam a colocar algumas dúvidas sobre quem é Deus, o poderoso Deus, que foi capaz de fazer todas as pragas no Egito, e foi capaz, antes disso, de criar todo o universo. E hoje também está atuando no nosso mundo. Sem Deus, nós nos degradamos. E é por isso que o inimigo procura por tanta coisa na nossa vida, para que a gente possa perder tempo com coisas que não nos aproximam de Deus. Porque se nós nos afastamos de Deus, nós nos degradamos. O povo de Israel, lá na caminhada para Canaã, no deserto, eles começaram a adorar ídolos, como faziam os egípcios, porque eles acostumaram a ver isso, e eles achavam que era normal. Já que Moisés subiu lá no Monte Sinai, e ele não desce, mesmo vendo relâmpagos, trovões, o monte fumegando, eles se corromperam. E qual era o objetivo do inimigo com isso? Era fazer com que o povo se tornasse tão desprezível, que a promessa de Deus de levá-los a Canaã não se cumprisse. E é o que o inimigo procura fazer hoje. Ele procura encher a nossa mente com coisas que nos afastem tanto de Deus, que nós não queramos ir para Canaã. Quando eles já estavam a um passo de Canaã, né, eles foram assaltados pelos midianitas, aliás, pelos moabitas, e os moabitas, então, ensinaram um tipo de culto pervertido, um tipo de culto de prostituição, de imoralidade, e é bom a gente lembrar disso. E o povo caiu e muitos morreram, 24 mil segundo a Bíblia, porque hoje o inimigo usa essa mesma estratégia, a pornografia, para corromper os pensamentos e inflamar as paixões. Ele sabe que as pessoas que têm uma mente corrompida, uma mente sensualizada ou sexualizada, não sei, essas pessoas, ele pode ter domínio da mente delas. Eu coloquei, até grifei ali, todas as faculdades racionais que ele controla, ele canaliza. E ele quer canalizar-nos, por quê? Porque a mente espiritual é diferente da mente carnal. A mente espiritual pensa nas coisas do alto, a mente carnal se preocupa com alcançar aquilo que deseja, satisfazer os seus desejos, as suas vontades, em vez de olhar para Deus e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Agora,
É possível viver nesse Egito e não se contaminar? A boa nova é que é, porque se nós voltarmos no tempo, e nós vamos fazer bem rápido através de algumas imagens, nós vemos que alguém acreditou que Deus era capaz de livrar o seu filho, e orou por isso, e recebeu inspiração divina, não só para esconder a criança, mas depois também para salvá-la, colocando no cestinho, colocando no rio da morte, despertando a simpatia da princesa, né? Quando o cestinho foi encontrado. Miriam, como quem não estava ali a propósito, de repente se prontifica a encontrar uma ama para a criança, e Moisés é educado na casa dos seus pais. E ele permanece ali por 12 anos. 12 anos, só 12 anos, para aprender quem era Deus e qual era o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Não consegui passar também. Pode me ajudar? E quando Moisés chegou no palácio, imagine tudo que ele viu ali. Tudo diferente. A grandeza, a pompa, o luxo, o orgulho, a vaidade. E ele foi educado em toda a ciência do Egito. Afinal, ele deveria ser o sucessor de Faraó. E para isso, ele precisava estar muito bem enfronhado. Mas Ellen White conta que Moisés, ele não se deixou contaminar. Ele era um ótimo estudante, ele aprendia tudo, mas quando os magos começaram a ensinar-lhe sobre religião, porque o faraó era considerado um semideus, e depois que ele morria, ele era visto como um deus. Por isso que eles eram guardados dentro das pirâmides. Mas Moisés, ele se indispunha e ele não aceitava participar da religião dos egípcios. Ele prevenia-se contra suas afeições, receando pelo apego à mãe adotiva ou a Faraó, não estivesse livre para fazer a vontade de Deus. Uma criança, mas os próprios anjos contaram para Moisés que ele seria o libertador. Para ocupar o trono, como eu já disse antes, ele precisava ser membro do sacerdócio. Mas nem as ameaças, nem a perda da coroa, ou a perda do amor da mãe, do respeito de Faraó, ou mesmo dos exércitos, não fizeram jamais com que Moisés retrocedesse. Ele permaneceu inabalável, e ninguém podia refutar os seus argumentos. E como ele era muito inteligente, muito sábio, e isso era visível, as pessoas permitiram que ele assim continuasse. Mas quando eu penso em Moisés, eu pergunto, por que Moisés tomou uma decisão como essa? Um menino, por que que ele escolheu trocar as glórias do Egito pela sorte de um povo escravizado? E a resposta está no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde tem a galeria dos heróis. No verso 24, 25, 26, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Sabe por que Moisés preferiu a sorte dos escravos e não ser visto, reconhecido e aclamado um rei? Aqui a Bíblia mostra por quê. Porque ele não queria se comprometer com o pecado. Moisés fez a melhor escolha que podia. Aqui diz que, no texto, mostra que ele não queria participar, não queria usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele sabia que o Egito ia passar, como realmente passou. Nós sabemos que esse mundo está para acabar, e nem precisa ser religioso para pensar assim. Quantas vezes já apareceram em várias revistas dizendo, né, que o mundo está com os dias contados, porque a situação do mundo mostra que o mundo está indo de mal a pior. E ele sabia que tudo isso é transitório, que tudo isso ia acabar. Mas ele olhava o galardão, ele via o invisível. Ele permaneceu firme por aquilo que ele sabia que era o real. Nós conhecemos tanto sobre Deus. Nós temos a Bíblia, a gente vem à igreja, a gente estuda a lição da escola sabatina. Será que o nosso coração está realmente nas coisas de valor?
Porque Moisés não estava esperando a Canaã terrestre. Porque esta Canaã, ele nem entrou, nós sabemos disso. Ele olhava além. Ele olhava além do magnífico palácio, para além da coroa do rei, para as altas honras que serão conferidas aos santos do Altíssimo, em um reino incontaminado pelo pecado. Ele viu pela fé uma coroa incorruptível que o Rei do céu vai colocar na fronte de cada vencedor. Hoje, Deus está convidando a cada um de nós a deixarmos de olhar para o Egito e a colocarmos no nosso coração, o nosso interesse, a nossa vontade, o nosso desejo nas coisas que realmente têm valor, não nas coisas transitórias e passageiras do mundo. Hoje, Deus está dizendo para nós, há alguma coisa muito maior que eu tenho para dar para você, uma coisa muito mais grandiosa que eu tenho para oferecer. E foi nessa certeza, nessa confiança que Moisés se apegou. E é por isso que ele conseguiu passar por tudo que passou e alcançar esse prêmio que ele tanto esperou. Como eu disse, se Moisés esperasse só pela Canaã, ele nem entrou. Nós sabemos que ele morreu lá em cima do monte e que ele foi sepultado pelos anjos. E mais tarde, segundo o livro de Judas, ele foi ressuscitado por Cristo e ascendeu para o céu. Moisés já recebeu o prêmio. Aquele que ele estava olhando pela fé, ele já alcançou, ele já entrou pelos portais da santa cidade, ele já foi coroado com a coroa da vitória, ele já tem as vestes brancas de justiça, ele foi visto no monte junto com Elias, quando Jesus foi transfigurado. Moisés alcançou aquilo que ele procurou, ele alcançou aquilo que ele buscou, ele alcançou aquilo pelo qual ele deu a sua vida, não pensando na sua própria segurança, amando e se preocupando em salvar toda uma nação. E nós? Qual é a nossa preocupação? Nós estamos querendo nos salvar? Estamos preocupados com os outros? Estamos querendo levar a nossa família, os nossos amigos, nossos conhecidos? Será que esse é o nosso propósito? Será que esse é o nosso objetivo? Estamos indo realmente para Canaã? A Canaã que estudamos durante o trimestre, né? E agora no final, no último sábado, pudemos estudar como será a santa cidade e tudo mais. Será que esse é o nosso objetivo? Ellen White, ela viu que o povo de Deus está caminhando por um caminho estreito. E que por esse caminho, só caminham aqueles que realmente amam a Deus. Aqueles que realmente têm interesse pelas coisas espirituais. E ela viu que o começo do caminho, as pessoas estavam nas suas carroças, carregando tudo o que eles tinham. Mas à medida que eles iam seguindo, é a primeira visão, né, pastor Tim? Primeira visão de Ellen White sobre o céu, né? Então, aí já não dava para passar mais as carroças, porque o caminho ficava mais estreito. Aí as pessoas pegaram as cargas e começaram a caminhar, mas daqui a pouco estava tão estreito que com as cargas não dava para continuar. Deixaram as cargas e começaram a caminhar. Só que no final, já não tinha mais como caminhar. Era preciso segurar-se nas cordas e se lançar pela fé para o outro lado. Nós estamos quase chegando neste ponto. Nós estamos caminhando e alguns ainda estamos com a nossa carga, ainda no começo do caminho. Talvez seja a época de deixar as cargas, não só as carroças, as cargas também, e caminharmos dia a dia. Não podemos nos envolver com nada deste mundo. Precisamos ter os olhos fixos, porque assim como aconteceu com o povo de Israel, em algum momento, assim que saíram, todo o exército de Faraó veio para trazer de volta os escravos. Naquele momento terrível de angústia, quando não tinha para onde escapar, de um lado montanha, do outro lado precipício, atrás os inimigos e na frente o mar, nós sabemos que Deus abriu o mar e eles puderam passar. Cantamos sobre isso também hoje. Mas, em breve, nós estaremos em aperto outra vez. Os inimigos estarão quase nos alcançando. É então que Deus vai abrir, não o mar, mas o céu. E vai dizer, aqui é o seu lugar, aqui é Canaã. Eu não sei se você, como eu, já está cansado deste mundo. Mas cada vez que eu vejo coisas acontecendo, que eu escuto um jornal ou que ouço falar, são tantas situações, todo mundo enfrenta dificuldades, problemas, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas, e às vezes até se alternam uns e outros. Parece que nunca teremos momentos para respirar e dizer assim, ai, está tudo maravilhoso. Sabe, há muito tempo eu tenho ouvido dessa promessa, de que Jesus virá em breve para resgatar os seus filhos.
Nem sempre é fácil. Mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas a mão de Deus me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Se esse é seu desejo, se você também está cansado do Egito, se você não aguenta mais a escravidão de Satanás, que quer que você ande como todo mundo, fale como todo mundo, coma como todo mundo, se vista como todo mundo, se você quer ter liberdade, se você quer ser um verdadeiro caminhante para Canaã, a Carla vai cantar e eu vou pedir para você ficar em pé. Porque quando Jesus voltar, eu quero ser um desses que vai dizer: o dia enfim chegou, vamos subir. Há muito tempo eu tenho ouvido da promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste
O Egito ficou para trás. Tudo foi destruído. Não sobrou nada. Eram deuses falsos aqueles. Em breve o mundo vai ser destruído. Não vai sobrar nada. Só vai permanecer aqueles que olharam para cima. Então, nós viveremos para sempre com o Senhor. Que nós possamos subir naquele dia. Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela certeza que temos de que a Tua mão ainda está estendida para nos abençoar, para nos salvar, para nos mostrar o caminho, para nos confortar, nos consolar e nos ajudar na difícil caminhada por este mundo. Nós, Senhor, temos os olhos postos em Ti e é de Ti que buscamos o socorro. Nesta manhã nós Te suplicamos e reafirmamos o nosso desejo, que queremos estar contigo para sempre. Senhor, para isso, muda o nosso coração, transforma a nossa vida, ajuda-nos a perceber nas dificuldades a Tua voz nos chamando, e que cada um de nós possamos nos preparar, e quando Tu voltares, possamos dizer, aqui estou, Senhor. E então poderemos viver para sempre contigo. Este é o nosso desejo. Te pedimos ainda uma bênção especial para o almoço que será servido na igreja agora. Que o Senhor possa estar com cada um durante a semana e cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. A nossa igreja foi convidada a participar na última música do programa do próximo sábado à noite. Então, logo depois do almoço, vamos ter um ensaio. No próximo ensaio,